aqui no nosso meio esta noite. Amém? Êxodo 32, versículo 1 diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém? Pode assentar, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Irmão William, quiser sentar, meu filho, eu sei que você trabalhou muito, às vezes está cansado das pernas, eu te prometo que eu não saio do lugar. Amém? Você precisa descansar mais um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, nós somos sabedor do Deus que nós servimos. Você é sabedor do Deus que você serve? Você tem consciência em quem você está servindo? Glória a Deus por isso. Eu também tenho consciência. E a coisa que entristece o nosso Deus é a pessoa que adora a Deus, foi crente ou é crente e coloca outro Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Coisa mais triste que existe na vida de um ser humano é alguém fazer alguma coisa para uma pessoa e aquela pessoa ser ingrato. Uma coisa possível que o ser humano pode fazer. Mas Deus fez coisa impossível para o ser humano. E mesmo assim, o povo de Israel era tendencioso a desviar-se das promessas, dos mandamentos que Deus deixou para que seja seguido. Deus deixou mandamentos. Deus deixou leis para que eles seguissem. Deus, com seu amor infinito, com sua graça, com a sua misericórdia, o povo estava escravizado. Por causa de quê, irmão Jaime? Por causa da desobediência aos mandamentos de Deus. A desobediência para o crente, eu estou falando com o crente aqui esta noite, não estou falando para o povo lá do mundo, estou falando
para você e para mim. A desobediência na vida do crente, ela traz muitos estragos. Traz muitos estragos. Estrago na vida financeira, na vida espiritual principalmente. O crente que deixa de obedecer os mandamentos da palavra de Deus e vai fazer algo que é o contrário à palavra de Deus, só vive em decepção, só vive em derrota, só vive murmurando, só vive reclamando, mas se esquece que ela está fugindo dos mandamentos de Deus. Porque quando Deus promete fazer algo na vida da pessoa, vai acontecer. Glória a Deus por isso. Vai acontecer. E Deus prometeu livrar o seu povo, que estava escravizado. Mas para Deus libertar o povo da escravidão, Deus precisava de alguém que se dispôs a fazer esse mandamento. E aqui Moisés, irmãos, desde o começo do seu nascimento, desde quando Moisés começou a ser gerado no ventre da sua mãe, começou uma guerra espiritual muito grande contra a vida daquele homem. Aleluia. Glória a Deus. Começou uma guerra espiritual. Os demônios não queriam que aquele jovem tivesse nascido, porque Deus tinha um projeto na vida daquele jovem. E é assim comigo, e é assim com você, crente. Irmã, irmão, jovem. Satanás tem inveja de você. Quando ele vê você dentro da casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus, ele fica nervoso. Ele fica insuportável, ele quer morrer, porque ele sabe que você está alicerçando a sua vida espiritual para ir contra as ciladas do inimigo. Aleluia. Porque ele já se sente derrotado, irmão. Glória a Deus por isso. Ele já se sente derrotado. Então você que serve a Deus, glorifique a Ele. Exalte o nome dEle. Bendiga o seu nome. Aleluia. Seja grato a Deus por tudo. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Moisés nasceu. E naquele tempo, o rei mandou que matasse todo menino homem que nascesse. Não era para viver. Olha aqui, já começou a luta contra a vida de uma pessoa escolhida por Deus. Mandou que matasse todo menino homem, não deixasse viver. Falou para as parteiras, quando nascer um menino homem, já pode tirar a vida dele. Não quero que prospere nenhum filho homem. Mas eu quero dizer aqui esta noite que o projeto de Deus não vai ser falido na sua vida. O projeto que Deus tem com você, o inimigo pode lutar de todas as maneiras, mas ele não vai conseguir tirar da sua vida os projetos de Deus que Deus tem para com você. O chamado que Deus tem para com você é só com você, mais ninguém. Aleluia. Você pode viver no meio de milhões de pessoas, mas Deus te escolheu, então escolheu foi você, não foi aquela outra quantidade de gente. E quando Deus escolhe, Deus protege. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus escolhe, Deus protege. E Deus começou a proteger Moisés desde o seu nascimento. Começou usando a sua mãe. E sua mãe, sabendo que era vencido os dias de Moisés ali dentro da sua casa, porque o povo já poderia descobrir que ali havia um menino homem, ela fez um cesto.
Aleluia. Patumou. Protegeu aquele cesto. Aleluia. Glória a Deus. Uma mulher que tem intimidade com Deus, Deus ensina ela a livrar os seus filhos da morte. Está vendo aqui? Uma mulher que tem intimidade com Deus, dentro da sua casa, você é um farol aceso. Aleluia. Dentro da sua casa, você é uma tocha de fogo. Aleluia. Porque Deus fala com você dia e noite. Deus coloca diante de você projetos, aleluia, estratégias para livrar a sua família, para livrar o seu esposo, para livrar o seu filho. Aleluia. Porque Deus se agrada da fidelidade do ser humano. Aleluia. E a mãe de Moisés fez esse cesto. Aleluia. Eu creio, antes dela colocar Moisés naquele cesto, para que ele fosse levado pelas águas, ela orou a Deus e agradeceu a Deus pela vida daquele menino. Aleluia. Glória a Deus. Ela orou a Deus e agradeceu a Deus pela vida daquele menino. Aleluia. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem agradecido a Deus pelos seus filhos? Pela sua família? Aleluia. Seja uma intercessora. Seja um intercessor pela sua família. Porque Satanás não gosta da família. Ele quer ver a família dividida. Ele quer ver a família destruída. Aleluia. Glória a Deus. E Deus te chamou para você ser uma intercessora. Para você ser um intercessor pela sua família. Aleluia. Aquele menino foi colocado no rio e começou a descer as águas. Aleluia. Mas o projeto de Deus, o olho de Deus estava sobre aquele cesto. O olho de Deus estava olhando para aquela criança. Aleluia. Glória a Deus. E de repente estava tomando banho a filha do rei no rio. E escutou uma criança chorando. E olhou e viu o menino dentro do cesto. Aleluia. A Bíblia diz que ela achou ele formoso e muito bonito. Aleluia. Está vendo como o nosso Deus trabalha? Aleluia. O impossível se tornou possível. O que era impossível para a mãe de Moisés, ela não podia mais fazer nada. O único gesto que ela teve de fazer foi colocar seu filho e dizer para Deus: toma ele nas tuas mãos. Eu não sei mais o que fazer. Aleluia. Aí Deus disse nesta noite: deixe comigo. Aleluia. Deus está dizendo: deixe com ele os seus problemas que você não tem dado conta de resolver. O impossível que tem batido na sua casa, na porta da sua casa. Deus está dizendo: deixe comigo que eu resolvo. Oh, aleluia. Todo poder está nas mãos de Deus. Ninguém pode o detê-lo. Jamais. Reis se levantaram contra Deus. Foram derrotados. Nações, gigantes, se levantaram contra o povo de Deus e foram derrotados. Aleluia. Porque todo poder está nas mãos
de Deus. Aleluia. E aquela menina, aquela mulher, tomou aquela criança e levou para dentro da sua casa, para o palácio real, irmão. Aleluia, glória a Deus. Levou para o palácio real. Aleluia. E ela começou a perguntar: quem poderá amamentar essa criança? Quem poderá amamentar essa criança? Uma das suas criadas disse: eu sei de uma mulher que pode amamentar. Olha aqui o trabalhar de Deus. Olha o cuidado de Deus. E aquela mulher chamou a mãe de Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Deus está te chamando para você fazer a obra dele. Como você está? O chamado de Deus sobre a sua vida é urgente. É agora. Deus precisa de trabalhadores, pessoas que se dispõem a fazer a sua obra, porque a obra de Deus não pode parar. E você foi escolhido, você foi escolhida, você é chamado. Ninguém pode te substituir. É você mesmo. O que Deus escolheu para você fazer, é você que vai fazer, ninguém faz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Moisés cresceu. Já estava jovem. E de repente encontrou alguém brigando, um soldado brigando um com o outro. Ele foi defender aquele soldado e acabou matando aquele inimigo. E a Bíblia diz que já era jovem. E agora ele teve que fugir para o deserto. Aleluia. Ele teve que fugir para o deserto. Glória a Deus. Aqui começa o trabalhar de Deus na vida de alguém que tem um chamado especial. Todos que têm um chamado especial de Deus na sua vida, passa por algum deserto na sua vida. Deserto é lugar de lapidar, de trabalhar, de limpar, de esquadrinhar, de colocar no prumo, aleluia, de tirar os carrapichos, de tirar os pedregulhos, de tirar os acessos que tem na vida da pessoa. O deserto que Deus coloca o crente no deserto é para ele trabalhar na vida do ser humano e fazer ele um vaso de ouro na sua presença. Aleluia, glória a Deus. Qual é o deserto que você tem enfrentado, irmão e irmã? Está difícil? Aleluia. Está sofrido? Está angustiante? Mas continue firme. O que Deus tem para você é muito mais maior do que você tem visto nos seus olhos físicos. Aleluia, glória a Deus. O que Deus tem para com você é muito mais maior do que você imagina. Moisés estava lá cuidando do povo, das ovelhas do seu sogro. De repente ele viu uma sarça ardendo, pegando fogo. Mas aquele fogo não consumia aquela sarça. E ele olhando para lá, a Bíblia diz que ele se virou e começou a caminhar para perto daquela sarça pegando fogo. De repente, ele ouviu uma voz que disse para ele: Moisés, Moisés, não te chegue para cá, porque o lugar que você pisa agora é terra santa. Oh, aleluia. Tinha algo em Moisés que atrapalhava a santidade na sua vida. E Deus queria tirar dele. Deus queria o santificar primeiro,
para que ele possa se aproximar de Deus. Aleluia. Como tem sido a tua vida santificação? Como tem sido a nossa vida espiritual? Como nós temos mantido a nossa santificação perante a Deus? Para se aproximar de Deus, temos que estar em santificação. Aleluia. E Moisés dobrou-se e começou a ouvir a voz de Deus e conversar com Deus. Aleluia. E Deus disse para ele: quero que escolhi para você tirar o meu povo da escravidão, porque eu tenho visto e ouvido o clamor do meu povo que está sofrendo na escravidão. Aleluia. Glória a Deus. Moisés já começou a querer sair fora. Começou a querer se escorregar do chamado de Deus. Começou a colocar obstáculo. Começou a dizer para Deus: eu sou um homem de lábios pesados. Eu não dou conta, não tem como eu fazer isso, Deus. Começou a arrumar desculpinha, irmão. Começou a querer se escorregar, mas Deus disse: é você que eu escolhi. Deus estava dizendo para ele: eu não quero sábio. Eu não escolho inteligente. Eu não escolho doutor. Eu não escolho aquele que é formado em teologia, em muitas dias. Deus não escolhe esse tipo de gente. Deus escolhe aquele que está disposto a ouvir o chamado da sua voz. Oh, aleluia! Seja feliz, levanta a sua cabeça, igreja. Regozije por Deus ter te chamado. Você é chamado, você é escolhido. Aleluia! Muitos sábios que tem dentro do Brasil não conhecem o que você conhece de Deus. Aleluia! Muitos estudados, muitos doutores, formados, não conhecem o que você conhece da parte de Deus. É motivo de você regozijar, é motivo de você saltar de alegria e dizer: toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia! A intimidade que você tem com Deus. Muitos ricos davam o dinheiro que ele tem tudo para ter essa intimidade, mas não tem. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus escolheu, foi você. Deus chamou, foi você, igreja. Deus chamou, foi você, jovem. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Moisés se dispôs. Não tinha como fugir. Aleluia. Nós que temos um chamado de Deus, não tem como fugir, irmão. Não adianta querer fugir do chamado de Deus. Você vai tornar-se prejuízo, vai ter prejuízo. Vai ter fadiga. Vai ter algo que vai te entristecer. Porque se você estivesse atendendo o chamado de Deus, nada disso estava acontecendo na sua vida. Aleluia. Moisés foi. Aleluia. E livrou o povo da escravidão. Os irmãos conhecem a história. Chegou lá, o rei não queria libertar o povo. E Deus colocou uma praga. Colocou 2 pragas. Colocou 3 pragas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª praga, a mortandade dos primogênitos. Aí o rei resolveu libertar. Um povo que tinha desobedecido a Deus. Deus fez tudo isso para que eles fossem libertos. Está vendo aqui o amor de Deus para conosco? Quantas as vezes nós temos negligenciado, aleluia, o que Deus tem feito por nós? Você já parou para pensar o tanto que você tem sido falho com Deus? Quantos livramentos Deus tem dado para nós e nós tem sido falho? Quantos livramentos Deus deu para o povo de Israel,
mesmo assim, eles continuavam pessoas de dura cerviz. Mas Deus nunca desiste do ser humano. Viu? Deus nunca vai desistir de você, porque Deus sabe o que você dá conta de fazer é o melhor que você dá conta de fazer. E Ele aceita de melhor grato. Ele fica jubiloso, Ele fica alegre quando foi você se esforçando para fazer a obra dEle. Porque tem muitos que poderiam fazer, mas não quer fazer. Mas você com dificuldade, você com cansaço, trabalhou o dia inteiro, se esforçando, no calor do dia a dia, mas sente no seu peito um arder, uma chama ardendo, dizendo: eu vou para a casa de Deus agradecer por esse dia. Eu vou lá engrandecer o meu Deus. Eu vou lá falar para Ele que todo o poder está nas mãos dEle. Eu vou lá louvar o nome dEle, porque é Ele que me deu o fôlego de vida. Eu vou lá dizer para Ele que eu amo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quão bom é estar na casa de Deus, irmãos! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O povo foi liberto. Aleluia! Chegou no monte. Aí Deus disse: Moisés, sobe aqui no monte. Eu quero um particular contigo. Aleluia. Moisés, sobe aqui no monte, que eu quero um particular contigo. Aleluia. Irmãos, tem coisa que Deus fala com o membro, Deus fala com o diácono, Deus fala com o presbítero, Deus fala com o evangelista, Deus fala com o pastor. Mas com o pastor que Deus apossou, Deus fala diferente, irmão. Não é tudo que Deus fala para o pastor que é apossado, que é ungido, que é separado, que está na frente da igreja. Nem tudo o diácono pode ouvir. Nem tudo o presbítero pode ouvir. Nem tudo o evangelista pode ouvir. E nem tudo o pastor também pode ouvir. E aqui chama a nossa atenção, irmão. Aleluia. Chama o nosso cuidado, obreiros da casa de Deus. Porque o povo estava ali no monte embaixo. E Moisés subiu para conversar com Deus. E lá ele estava dialogando com Deus. Não era uma coisa fácil de se resolver. Não era algo que seria resolvido rapidamente. Mas passou 40 dias. Porque Deus estava escrevendo os mandamentos numa pedra com o seu dedo. Aleluia! Deus estava escrevendo os mandamentos numa pedra. Algo impossível, Deus estava fazendo e tornar-se possível. Aleluia. Aí o povo, vendo que Moisés demorava, começou a conversar. Olha aqui, eu acredito que não começou de uma vez, mas conversou por uma pessoa usada pelo inimigo, deixando que seus lábios fossem dominados pelo inimigo. Começou a falar com um, começou a falar com outro. Fuxico, conversinha. Começou a murmurar. Murmurando dentro da multidão. Conversinhas, enchendo o ouvido de alguém. De repente, chegou em Arão. Aqui eu chamo a atenção dos obreiros desta noite. Vamos tomar cuidado com alguém
que vem com sutilezas, tentando dizer algo contra o líder espiritual da igreja. Eles estavam falando de Moisés, o líder espiritual deles, irmãos. Eles começaram a fofocar e dizer: esse Moisés não vai voltar mais não, acabou. Esse homem morreu lá, Arão. Cadê o ouvido espiritual de Arão? O Arão estava ali para substituir Moisés por um tempo, irmão. Um descuido de Arão trouxe um grande prejuízo na obra de Deus. Vamos tomar cuidado, obreiros. Vamos tomar cuidado. Alguém que chega perto de você para lhe falar alguma coisa, já está tramada. Está sendo usado pelo inimigo, querendo fazer algo dentro da obra de Deus, e nós não abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a vontade de Deus. Aleluia! Eles foram logo onde estava Arão, irmão, e disse: Arão, para com isso, Arão. Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar o Deus, porque esse Moisés não vem mais. Aleluia. Rebelião dentro do povo de Deus. Isso é abominável a Deus. Deus não acha bom a rebelião. Deus não se agrada da rebelião, irmão. No meio do povo que se diz crente, que se diz adoradores a Deus, não deve haver esse tipo de coisa. Porque a primeira rebelião que teve foi lá no céu. Lúcifer. Ele rebeliou contra Deus. E Deus o expulsou dos céus. Ele está aí, ó. Ele quer promover a sua rebelião. Ele chega no seu ouvido e diz: ó, o pastor está fazendo isso, e isso não é certo. Converse com o outro aí, ó. Faça um montinho. Comece a conversar. Comece a dialogar. Você tem força. Você tem força. Você é um presbítero. Você tem muita força. Você é um evangelista. Você tem muita força. Você é um compastor. Você tem muita força. Faça alguma coisa. Tome cuidado. Aleluia! Ei, parabalabalai. Tome cuidado. Abra os seus ouvidos espirituais. Não dê ouvido, não. Porque Deus não aceita rebelião dentro da sua casa. O que move o coração de Deus se chama união. Oh, aleluia. O que movimenta o trono de Deus se chama choro. Se chama clamor. Aleluia. Se chama obediência à sua voz. Aleluia. Glória a Deus. Aí Arão, na sua fraqueza, disse: então vocês tirem o ouro das orelhas das mulheres e traga até a mim que eu vou fazer um bezerro de ouro para vocês adorarem. Olha que prejuízo. Olha que algo terrível, irmão. Uma decisão que não podia ter sido acontecido. Uma decisão de uma pessoa que era da alta escala daquela época. Era um dos maiores que tinha ali, depois de Moisés, era Arão. Mas tomou uma decisão precipitada. Tem decisões que o crente tem que orar primeiro a Deus. O que Arão deveria ter feito? Dobrado o seu joelho, conversasse com Deus. Perguntasse a Deus, interrogasse a Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, irmão, tome cuidado com as decisões que você toma. Você que é crente. Até uma mudança de uma cidade para outra, de um estado para o outro, você deve orar. Uma mudança de emprego, você deve orar.
Aleluia. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, Ele conhece o amanhã da sua vida. Ele sabe o que vai acontecer o amanhã na sua vida. Então Ele tem o melhor para você. Não faça nada sem primeiro dobrar os seus joelhos e perguntar para Deus. É tão gostoso conversar com Deus, irmãos. Mesmo que seja para ser chicoteado, mesmo que seja para ser chamado a atenção. Sabe por que Deus te chama a atenção? Porque Ele te ama. Ele quer ver o melhor para você. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Então Deus te chama a atenção porque Ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Aí o povo começou a adorar aquele Deus feito por mão de homem. Deus que não via, Deus que não ouvia, Deus que não falava, Deus que não caminhava e Deus que não ouvia. Deus fracassado. E ainda eles diziam, não, esse Deus aí que nos tirou do Egito. Olha que afronta, irmão. Olha que afronta ele está fazendo ao Deus Altíssimo. Afrontando o Deus Todo-Poderoso, irmão. Esse Deus de ouro aí, ó, foi Ele que tirou nós do Egito. Mentira! Falsidade! Fofoca! Conversinhas! Aleluia! Aí a Bíblia diz que Deus disse assim a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Deus ficou tão irado que não chamou meu povo. Porque quando Deus encontrou com Moisés lá na sarça ardendo, Deus falou para ele, eu quero que você vá tirar o meu povo do Egito. Está vendo aqui? Mas como o povo entristeceu Deus de uma tal maneira, tão grande, tão absurda, Deus disse, o teu povo, Moisés, se corrompeu, desça depressa. Ei, crente, não deixe Deus tirar você da lista dele, não. Tome cuidado com o que você está fazendo. Você não está fazendo escondido de pastor, você está fazendo escondido de alguém, mas dos olhos de Deus você não se esconde. Dos olhos de Deus você não se esconde, porque os olhos de Deus é como chama de fogo. Aleluia. Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Moisés desceu. Quando Moisés desceu, que ele viu aquele bezerro e aquele povo, aquela adoração, Moisés também ficou irado, irmão. Jogou as pedras, as tábuas que estavam na sua mão no chão, quebrou tudo. Tudo que Deus tinha feito com carinho, tudo que Deus tinha feito com amor para o seu povo, foi por terra. Caiu, quebrou-se tudo. Moisés ficou irado. Aleluia. Tome cuidado. Abra os seus ouvidos espiritual. Coloque sobre os pés, eu quero orar por vocês. Aleluia. Está chegando, faltando 2 minutos. Eu quero orar por vocês. Quero orar por mim. E pedir a Deus que ilumine a nossa mente espiritual, a nossa mente física. Que Deus ilumine, tenha misericórdia. Que Deus nos capacite, viu, irmãos? Que Deus nos capacite para que nós possamos ver e ter o discernimento espiritual da parte de Deus, porque Satanás joga cilada. Ele joga cilada e fica de longe olhando. Será que ele vai fazer? Se ele vai fazer, vai me ajudar. Se ela fizer, vai me ajudar. Mas Deus está dizendo aqui esta noite, escute a minha voz. Aleluia! Escute a minha voz. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Levante a sua mão para o céu. Grande Deus e eterno Pai. Meu Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu transmiti para a tua igreja.
Meu Deus, eu te peço aqui esta noite, meu Deus, reveste o teu povo de sabedoria, reveste de inteligência, meu Deus, reveste dos dons espirituais, para que não venha cair nas ciladas do inimigo, para que não venha fraquejar na caminhada. Meu Deus, prospera o teu povo, tenha misericórdia, Senhor, derrama da tua graça, que haja abundância do Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Eu te peço, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém.